Este cavalo começou a pisar em volta de um caixão e, quando a tampa quebrou, todos ao redor ficaram chocados ao escutarem um terrível choro. Animais são incríveis e muitas vezes subestimados. Eles são capazes de formar fortes laços com os humanos, o que faz com que a conexão ultrapasse a barreira entre criatura e dono. Algumas pessoas acreditam que animais são tão conectados com a natureza e com as pessoas ao seu redor que podem sentir a aura dos seres vivos e, mesmo à distância, perceber quando alguém próximo morreu. Para ilustrar ainda mais a capacidade dos animais de formar fortes laços com os humanos, vamos agora compartilhar a história de um cavalo que vivia em uma pequena cidade africana, mais especificamente no Marrocos. O dono da fazenda era um homem de 65 anos chamado Salim. Ele passou boa parte de sua vida vivendo com sua família amorosa em uma fazenda, desde quando ainda era apenas uma criança. Salim tinha um cavalo que ele considerava como um membro de sua família. Este cavalo tinha um instinto incrível e era capaz de sentir coisas que muitos animais não conseguem. De fato, muitos moradores da cidade acreditavam que o cavalo tinha uma ligação especial com Salim e que ele conseguia sentir a presença de Salim mesmo quando o fazendeiro estava longe. Além disso, existe uma crença popular naquela região de que animais, como o cavalo de Salim, têm habilidades extrasensoriais, o que os torna capazes de perceber coisas que nós, humanos, não conseguimos. Salim teve a oportunidade de crescer em meio a vários animais, graças aos seus pais que eram grandes amantes de criaturas. Eles tinham uma fazenda que criava galo e possuíam muitos cavalos, além de terem vários animais domésticos em sua casa. Eles eram realmente apaixonados por animais e acreditavam que eles eram seres vivos especiais e mereciam todo o amor e carinho. Ele cresceu sabendo como ganhar e respeitar a vida de um animal. Deste modo, por alguma razão, os animais pareciam gravitar em torno de Salim, que era considerado pelas pessoas da fazenda como um verdadeiro amigo dos bichos. Salim cresceu gostando especialmente de cavalos. Ele via com paixão seus pais investindo grandes cuidados e também ajudava a alimentá-los. A verdade é que os cavalos também amavam Salim profundamente e ficavam emocionados sempre que ele ia até o estábulo. Assim, não foi nenhuma surpresa quando ele herdou a fazenda dos pais e seguiu com as tradições. Depois que seus pais envelheceram e faleceram, Salim decidiu continuar cuidando dos animais que todos admiravam por causa da qualidade de pedigree e facilidade de comercialização. No entanto, ele também demonstrou um grande amor por aqueles que eram considerados fracos ou não desejados pelas outras pessoas. Em vez de deixá-los para trás, o fazendeiro os acolhia e dedicava-se a cuidar deles da mesma forma que cuidava dos animais mais saudáveis. Isso já mostrava que, para ele, cada animal tinha um valor inestimável e merecia o mesmo amor e atenção. Com o passar do tempo, ele havia salvado tantos animais de fazenda que as pessoas queriam levar para o abate, que sua fama de amante dos animais começou a se espalhar. Por um motivo ou outro, Salim conseguia recuperar a vitalidade desses animais, e isso fazia aumentar cada vez mais o estábulo e aras de sua fazenda. Animais que antes eram fracos, agora tinham belas pelagens e cascos brilhantes. Enquanto a maioria costumava esperar pela morte daqueles animais, o fazendeiro se mantinha sempre fascinado por essas criaturas majestosas. Mas um em especial acabou se tornando ainda mais íntimo: Kala, o cavalo preferido do fazendeiro que surgiu em sua vida de um jeito muito emocionante. Esse cavalo surgiu na vida de Salim quando o homem tinha 48 anos. Tudo aconteceu quando ele estava prestes a fechar uma venda de ração para cavalos. Durante a conversa, um de seus clientes mencionou a intenção de abater um cavalo jovem por ser considerado fraco. Esse momento marcou profundamente Salim. Imediatamente após ouvir essas palavras, Salim correu até o comprador de ração para cavalos, pedindo-lhe para pensar melhor sobre a situação. O homem alegou que a mãe daquele cavalo estava com uma doença hereditária que provavelmente também tinha passado para o jovem cavalo, e fosse o que fosse, essa doença poderia se espalhar para todos da prole. O comprador das ações relatou que o cavalo recém-nascido estava gravemente doente e o parto foi tão traumático que a mãe do animal morreu rapidamente. Não havia solução para a situação e era esperado que o cavalo também morresse em poucos dias. O comprador ainda continuou dizendo que eles ainda não tinham conseguido descobrir o que havia de errado com os animais e por isso insistiria no sacrifício do filhote. Ao ouvir a triste história do potro condenado, o coração de Salim se partiu imediatamente e ele pediu para ver o animal. Ao visitar a fazenda, o coração de Salim derreteu ainda mais no momento em que ele viu o estábulo. O pequeno cavalo estava tão fraco quanto haviam relatado, e seus olhos pareciam transmitir mais tristeza do que esperança.
Salim ficou chateado com os donos por claramente não cuidarem daqueles animais, que quase arrumou uma briga. Estava claro que havia maus tratos, pois bastava olhar para as condições ao redor do lugar onde aconteceu o nascimento do cavalinho para entender que eles não tinham dado uma chance para aquele animal sobreviver. Os proprietários da fazenda já haviam decidido sacrificar o jovem cavalo quando Salim surpreendentemente perguntou se eles o venderiam. Para a surpresa de Salim, o dono da fazenda o encarou como se ele estivesse louco e questionou por que ele faria tal coisa. "Você não vê como parece inútil e fraco esse cavalo?" o proprietário perguntou. "Não há nada que você possa fazer com esse bicho que provavelmente não vai durar um mês vivo." Ele avisou, mas Salim foi firme. Ele não estava nem aí com o que o outro homem tinha a dizer. O proprietário da fazenda acabou concordando com a venda, mas fez questão de advertir Salim sobre o fato de que seria melhor ele não vir reclamar o dinheiro de volta quando o jovem cavalo inevitavelmente fosse a óbito. Ele fez questão de enfatizar que o animal estava muito doente e não havia expectativas de recuperação. Salim rapidamente seguiu as instruções do veterinário e levou o jovem cavalo para seu consultório. Lá, o veterinário fez uma série de exames e verificou o estado de saúde do animal. Após uma avaliação cuidadosa, o veterinário informou a Salim que o cavalo estava sofrendo de uma série de complicações relacionadas ao nascimento traumático e que suas chances de sobrevivência realmente eram bem pequenas. No entanto, ele também acreditava que havia uma possibilidade de recuperação se o animal fosse tratado imediatamente. Com esperança renovada, Salim se dedicou a cuidar do jovem cavalo, seguindo rigorosamente as instruções do veterinário e fornecendo-lhe os melhores cuidados possíveis. Ele não mediu esforços para garantir que o animal recebesse a alimentação adequada e o tratamento médico necessário. E com o tempo, o jovem cavalo realmente começou a se recuperar gradualmente. Ao longo dos meses seguintes, Salim e o jovem cavalo desenvolveram uma ligação muito forte. O animal, que havia sido condenado a uma morte precoce, tornou-se uma fonte de alegria e esperança para todos na fazenda. Salim se empenhou em fazer a vida daquele cavalo o mais agradável e satisfatória possível. Ele deu ao animal o nome de Kala, e apesar da previsão do veterinário de que ele teria sorte de sobreviver por 1 ano ou 2, Salim estava decidido a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para cuidar da saúde do seu novo cavalo. O tempo foi passando e, de forma impressionante, Kala ainda estava ali, crescendo e ficando mais forte. 5 anos depois do seu resgate, Kala ainda estava vivo e muito saudável, o que surpreendeu a todos que conheciam sua história de vida difícil e incerta. Salim sabia que seu amor e dedicação estavam valendo a pena. O potro, que antes era fraco e abatido, tornou-se em um magnífico cavalo nobre e poderoso. Sua força, velocidade e energia eram notáveis, e ele era conhecido por sua natureza brincalhona. A ligação entre Salim e Kala era inquebrável. O cavalo seguia por todos os lugares, como se ele fosse seu verdadeiro pai, olhando para ele com amor e devoção nos olhos. A família e os funcionários da fazenda brincavam dizendo que Kala provavelmente pensava que Salim era mesmo seu pai de verdade. Em contrapartida, Salim gostava de brincar que ele era tão dedicado a Kala que o cavalo não tinha escolha senão ficar vivo e saudável. Mas todos sabiam que o amor e o cuidado que o homem dedicava ao cavalo fazia toda a diferença. Infelizmente, Salim ficou gravemente doente alguns anos depois. A doença se agravou a ponto de ele não ser mais capaz de cuidar dos animais da fazenda com a mesma eficiência de antes. Sua esposa e filhos se esforçaram para suprir a lacuna, cuidando dos animais enquanto Salim dava o melhor de si para supervisionar o trabalho. Mas, mesmo limitado por sua condição, Salim nunca deixou de cuidar de seus animais, especialmente de Kala. É claro que Kala não era como o resto dos animais da fazenda. Ele tinha olhos inteligentes e uma personalidade incrível que qualquer um podia notar. Todos os dias, Kala se aproximaria de Salim com elegância enquanto ele descansava na varanda de sua casa. Eles passavam um tempo juntos, seja pela manhã ou à noite, e esses momentos eram muito valorizados por ambos. Infelizmente, no entanto, Salim sofreu um trágico ataque cardíaco enquanto caminhava pelo seu jardim, deixando Kala e todos na fazenda com o coração partido. Embora sua família tenha agido rapidamente com os primeiros socorros, não havia nada que eles pudessem fazer a tempo de salvar o fazendeiro. Eles fizeram os preparativos para o funeral na pequena cidade e começaram os rituais de enterro que são comuns na região. Eles o lavaram e cuidadosamente o envolveram em roupas adequadas, com um pano de enterro apropriado, e então o colocaram em um caixão de madeira
madeira para ser levado ao local reservado para enterrá-lo em sua própria fazenda. Ao chegarem à fazenda para iniciarem o enterro, todos ficaram surpresos ao presenciarem os empregados correndo atrás de Kala, que estava se comportando de forma descontrolada. Eles tentaram prendê-lo nos estábulos, mas devido ao tamanho e força impressionantes do cavalo, o animal conseguiu arrombar as portas com seus cascos poderosos. A multidão de trabalhadores da fazenda tentava alcançar o corcel, que corria sem hesitação em direção ao grupo de pessoas que choravam no local do enterro. O cavalo era veloz e implacável, e seus movimentos rápidos os fizeram alcançar rapidamente o local onde o caixão repousava. Todos estavam em choque com a situação, mas ao mesmo tempo, eles entendiam que Kala estava apenas tentando se aproximar de seu amigo querido. Quando Kala chegou ao caixão, ele começou a pisar agressivamente em volta dele. Embora eles soubessem que o cavalo não tinha a intenção de ser assustador, aquilo agravou ainda mais a tristeza que todos sentiam pela morte de Salim. Eles também sabiam que era difícil parar um animal daquele tamanho, mesmo com os empregados tentando lançar uma corda no pescoço do animal. O cavalo começou a emitir sons tristes e lamentosos, como se ele estivesse entendendo o que estava acontecendo e estivesse tentando consolar aqueles que estavam presentes. A multidão permaneceu em silêncio, observando o comportamento incomum do cavalo. Todos ficaram maravilhados com a capacidade do animal de sentir e expressar emoções, e muitos começaram a chorar ao verem sua tristeza. Foi então que, para o espanto de todos, o cavalo chutou a tampa do caixão e fez um enorme buraco na madeira. Ele então começou a cheirar tudo ao redor, e isso fez todos ficarem atordoados com o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos de silêncio, eles ouviram um choro sair de dentro do caixão. Salim deu um grito seco, e muitas pessoas gritaram instantaneamente de medo, fugindo do local. Ao ouvir a declaração surpreendente de Salim de que ele quase foi enterrado vivo, a família e os amigos próximos a ele ficaram atordoados e aterrorizados. No entanto, apesar do medo, eles também sentiram uma grande alegria e gratidão, pensando que Kala, de alguma forma, tinha percebido que Salim ainda estava vivo e havia impedido que ele fosse enterrado. Lágrimas corriam pelos rostos de muitos, enquanto outros celebravam o que acreditavam ser um verdadeiro milagre. Mais tarde, um médico especialista comentou sobre a história de Salim e, apesar de achar tudo incrível, ele concluiu que provavelmente o que aconteceu não era um milagre. Salim experimentou algo chamado catalepsia, uma condição médica que imita a morte, mas ainda assim, Kala sentiu que algo estava diferente. Graças ao vínculo incrível que compartilhavam, o cavalo conseguiu detectar que seu amado dono ainda estava vivo dentro daquele caixão. E tudo o que aconteceu naquele instante certamente pode ser considerado tão forte quanto um milagre, pois demonstra a força dos laços entre homem e animal. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!